Olha, pessoal, nosso corpo é como um condomínio e a sua cabeça é o porteiro. O que pode entrar, o que não pode entrar, não é? Você sabe, você tem essa lista, quais são os alimentos que realmente você pode entrar e quais são os venenos que você acha que é uma boa alimentação, é gostoso, que pode, na verdade, destruir o seu organismo, né? Causa doença. É como fosse você vê um ladrão, né, bonitinho, a pessoa fala, é gostosa como comi. Por que você comeu isso? É porque é gostoso. Quando você viu o ladrão entrando, porque é bonitinho. É porque ele é bonitinho. Nada a ver, não é? Você tem que saber essa lista, o que você pode comer, o que você não pode comer. Quais são esses alimentos tóxicos? São 8 alimentos tóxicos para você evitar no almoço e no jantar. Para quem não me conhece, eu sou Peter Liu, sou médico medicina chinês. Tem uma clínica de acupuntura em Campinas. Por enquanto eu estou fazendo online somente. E esse canal tem mais de 1.300 vídeos para você ter saúde melhor e assim que o mundo melhor, ok? Então eu vou listar o que são esses alimentos que você não pode comer, tem que evitar. Mas você tem que saber quais são alimentos. Alimentos tem que ter a função. Não basta ser gostoso ou não. Tem que ser funcional. Então, normalmente a gente divide os blocos, né, como fosse uma casa. O que constrói a casa? O que constrói seu corpo? Então são proteínas que fazem blocos, fazem membrana. Então proteínas, gorduras boas, não é? São essas. A segunda parte são as vitaminas, catalisadores, coenzimas. Então você vê essas vitaminas que tem nas frutas, tem legumes, que faz o seu organismo melhorar, produzir os micronutrientes, né? São essas que também faz parte como alimento funcional. O terceiro é energético, como fosse uma casa, você já tem casa construída, já tem pintura, já está tudo limpinho, né? Agora você precisa ter energia, tem luz, tem geladeira, como isso funcionar. Então, essa parte do alimento normalmente são aquele que carboidrato que gera energia, né? Não tem muita função, mas ele produz, funciona, funciona seus nervos, tendões, para manter esse tipo de comunicação, tudo que usa energia. Então, como você funciona você para sentir o mundo, executar e processar os seus alimentos. São essas. E tem mais uma que é a limpeza. Normalmente são fibras, né? Como produto de limpeza para casa, né? Você tem que ter produto de limpeza para você também. Faz, isso é fibra, não funciona para nada. Mas faz o processo de limpeza. Inclusive tem algumas vitaminas, folhas verdes também faz nessa função de limpeza. Então você precisa também. Então você precisa. Toda alimentação você tem que questionar. O que se faz? O que você é? Você faz blocos, construção, ou você faz a parte de manutenção, né? Ou você parte de energia, ou você faz parte de limpeza. Então você sempre tem que. Alguém tem que entrar no seu condomínio, o seu prédio, você tem que perguntar, o que você é? Onde você vai? Né? Não basta ser, eu sou gostosa, você já tem que entrar. Não pode. Aí que você engana. Muitos alimentos tóxicos, aparentemente, é gostoso. É bom para comer, parece, né? Mas é muito mal para a sua saúde. Então eu vou listar 8 venenos, ou você tem que evitar. Primeiro, no início, o mais venenoso você tem que evitar. Se possível, zerar. Né? Os de bois, os mais baixos, você tem um limite, você precisa evitar, né? Máximo possível, né? Come menos. Primeiro virão, pessoa já sabendo, né? É açúcar. Eu estou falando de açúcar, açúcar mesmo, açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar em geral, mel, incluindo doces, bolos, refrigerantes. Aí a pessoa fala assim, não, e aí, o que eu vou ter que adoçar, né? Outro vídeo fala que talvez você pode usar adoçante, mas adoçantes são os químicos também que não existem no nosso organismo, né? Não serve para nada também, então é toxina também. Então, o certo é que você adoçar com as frutas, né? Se você faz um suco, você quer adoçar, põe meio maçã, um pedacinho de melão, né? Usa algo que existe na natureza, né? Não nada de artificial, nada de produto. Açúcar, para quem não saber, pergunta, eu atendi um paciente, ele tem muito processo de colocar cal, né? Colocar enxofre, muita química para branquear aquela coisa, né? É muito. E ainda sacarose, frutose, glicose, todas essas açúcares, que mel tem mais glicose.
ele inflama. Então você tem um limite. No nosso organismo, você tem 5 ou 6 litros de sangue, você tem 5, 6 gramas de açúcar por dia. Essa corresponde a 0,1% de concentração de glicose dentro do seu sangue, que quando você faz o exame de sangue está 100, né? Dá 100 miligramas de R. Né? Você não pode passar mais disso. Né? Logo depois de comida, você pode chegar até 140. Né? Então, porque você ainda come, né? E açúcar não é uma nutrição. Por incrível que pareça, né? Apenas fornece energia. E o açúcar é uma energia muito rápida, né? Quando criança, você vai no aniversário, você come bolo, come refrigerante, come fritura, é uma bomba relógio, essa criança não vai ficar bem. E açúcar, ele tem uma energia muito rápida, ele inflama endotélio. Esse endotélio é um tecido que você forra dentro de artéria e a via. Tudo aquele tecido que faz circulação, ele inflama, ele destrói, inflama, diminui a circulação, não precisa mais que nada. Você inflama o corpo inteiro. A pessoa fala, isso causa 99% de doença. A pessoa fala, mas o que causa? O que causa? Qualquer coisa. Pode causar qualquer coisa. Simplesmente varizes no pé, pode ser aneurisma no seu cérebro. É muito, muito mais sério do que você imagina. Porque a circulação corre o corpo inteiro. Então, quando você estraga a circulação, a pessoa fala, mas gordura... Não, a açúcar é mais venenoso, é mais perigoso. Eu considero como toxina número 1, veneno número 1 para você evitar, né? Se você está acostumado, então tentar. Se você ficar um mês sem açúcar, você já desincha. Mais um mês, você já tem os músculos, você já começa a ter mais concentração, você tem trabalho mais constante, né? Você se sente mais leve, mais disposto, né? Você fica menos chato, menos rabugento, né? Quando toma açúcar, a energia é muito rápida, então o corpo tende a gastar quanto mais rápido melhor. Então criança toma açúcar fica assim, ó, porque tem que gastar, né? A única pessoa que está bem é beija-flor. Ele bate aquela asa mesmo parada, batendo 80 vezes por segundo, ou formiga levando 10 vezes do seu próprio corpo, né? E a abelha também bate 200 vezes por segundo. Então a gente não é essa criatura, então a gente não aguenta disso. Então criança extremamente fica chato quando come açúcar. A gente também, então açúcar ainda tem a característica de droga. O que é característica de droga? A droga é que você come, vem receptor, e você fica satisfeito para seu cérebro, você está feliz. Açúcar não. Açúcar que come, ele produz mais receptor. Né? Você come um açúcar, ele produz 2, para você come mais. Depois de comer 2, ele produz 3. Cada vez aumenta o receptor. Então você tem sempre a mais. Essa sempre a mais veio do seu cérebro. Não que seu corpo precisa, mas como o porteiro quer mais, ele quer mais, pode entrar, pode entrar. É porque você é gostosa, você é doce, entra. Então, você virou corrupto. Isso é efeito de droga. Então, você perde controle porque você quer mais. Isso é muito importante para você saber que açúcar pode achar como droga, né? Um dos pó branco, droga, ok? Segundo veneno que considera mais perigoso, é ruim, é a gordura trans. A pessoa fala, aquela margarina famosa, né? A hidrogenada, é colocar hidrogênio e colocar pressão alta, temperatura alta. Então, formar uma gordura que você não consegue digerir. Simplesmente você fala, você está comendo borracha, né? A gordura a gente usa como energia, como membrana celular, e ele trans não serve para nada. Só que quando você não tem outra gordura, ele vai lá, faz aquele papel que não serve, né? Como um profissional meia polga, né? Faz aquela função. Ele não faz aquela função. Então destrói a sua saúde. Simplesmente você não precisa tram. Você não precisa 0 grama de tram. Ah, por que é gostoso? Nada a ver. Você tem que perguntar. Ele é veneno para você, né? A gente está falando de que todo mundo já sabia. 10 anos atrás ninguém tinha essa informação, agora tem. Então você tem que evitar até a FDA, né? A agência também aqui, a nossa agência de saúde também colocaram, tem que marcar quantos porcentagem o produto tem de trans, né? Produto de trans, né? O terceiro seria frituras com óleo vegetal também, hidrogenizado, tem também essas gorduras vegetais, principalmente fritura. Então, quando você compra a comida por quilo no restaurante, você vai nada de fritura. Agora você está pedindo
pelo iFood, pelo marmita, né? Você está na quarentena. Então sempre vem arroz, mistura, carne, peixe, a frita. Não pede essa frita. Pede trocar pelos legumes, porque essa fritura já é um óleo saturado, já é um óleo velho, super velho. Ele não troca, ele vai fritando, no fim do dia joga fora. Mas será que joga fora também? Então essa óleo, certeza, já não presta. Né? Você está comendo borracha, cracha óleo saturado, vai entupir sua via. Você não tem como, você não tem essa capacidade de gerir dessas gorduras, né? O pessoal vai, e a torresmo? Pior ainda, gente. Não precisa mais falar. Aquilo você não é para você comer, não é um alimento. Você tem que pensar o que pode fazer dentro de você. Você não tem essa capacidade de fazer aquilo, né? Tudo aquilo de quantidade, então frituras, você já elimina, né? Dentro de sua casa, você quer fritar com seu óleo também, tudo óleo, seja azeite, seja óleo de coco, quando frita, né? Já fica ruim, né? Óleo de coco talvez menos, ele já é saturado, né? Mas azeite também perde, quando fritar, já era. Então melhor não frita, não faz fritura em nada. Tem aquela air fryer, né? Talvez funcione se você quer realmente batata frita em casa, põe air fryer, põe um pouquinho de azeite e talvez não faz tão mal, né? O quarto veneno que você não deve comer são os embutidos, né? Linguiça, salsicha. Essas são piores carnes, né? São os piores. Né? Tem conservante nitrato que causa câncer. Nitrato de sódio que causa câncer. Aquela sal, tem muito restaurante porque também coloca, estufa você. Você sente, se você sente uma mistura que não tem linguiça, mas você sente que tem sabor de linguiça, provavelmente ele tem nitrato. Um restaurante porqueiro, seja, né? Eu já fui no São Paulo, tem um vegetariano, comia à vontade, mas comia aquilo, estufava, sentia sede, porque colocava, né, nesse nitrato como sal, no lugar do sal. Então, né, a pessoa falou salitre, né? E se colocar disso, causa câncer, tem sabor, conserva, mas estufa, você não consegue digerir. A linguiça, salsicha, tudo nessas são as piores carnes, piores processos, e ainda tem conservante, né? Então, você não é capaz de digerir isso e ainda pode causar câncer. Você vai, porque é gostoso, sempre comi. Então, você tem que rever seu critério. Se você quer viver bem, de saúde, longevidade, de bem-estar, de qualidade de vida, sim, você segue nessas listas que a gente está falando. Agora, se você tem a paciência, ainda tem mais 4, né? 4 alimentos que você tem que evitar também. Mas se você quer viver, por viver aquela emoção, né? Não importa quando vai viver, vou viver intensamente, é tudo aquilo que eu quero. Não importa, eu não quero viver mais tempo, quero viver mais intenso. Aí você vai. Mas se você quer ter uma vida saudável, de longevidade, você pode seguir nessas listas, ok? Bom, vamos continuar. Tem mais... o quinto é glutamato sódico. Glutamato sódico que... Aqui, Ajinomoto, tem aquela sazão, né? Tem tudo aqueles salgadinhos que tem glutamato. A pessoa fala, mas o que glutamato faz? Glutamato sódico transforma ácido glutamínico, que é neurotransmissor, e a glutamina. Glutamina fornece energia para músculos. Né? São duas coisas que complicam com a gente. A primeira, o neurotransmissor, ele faz excitação do seu cérebro. Então, é um realçador do sabor, né? Ele faz com que você sente esse alimento é mais gostoso do que ele é. Pode fazer isso, produção. Você come algo que não é tão gostoso, mas seu cérebro acha mais gostoso. Então você come mais. Então você vai ter uma excitação do seu cérebro, ele é neurotransmissor. O seu cérebro fica super feliz, vai comendo, falando besteira, bebe cerveja, né? E aí, de repente, cai. Porque ele satura o seu cérebro. Né? A criança come glutamato, também é super chato. Né? Você fica hiper dopaminética, como fazer excesso de dopamina. Você fica com tesão, quer fazer. Só que esse tesão essa motivação é muito raso. Não é aquela de você concentra estudar. Ele é justamente o contrário. Você só quer ver piadas, ver besteira. Só faz algo superficial, porque é sabor. É diferente. Né? Você vai gostar muito de ver aquelas besteiras no YouTube, né? Dificilmente meu vídeo ou informativo, você vê aquelas piadas sem graça, aquela kkkk, você vai
depende de você ficar deprimido, não quer estudar, não quer, principalmente quando você olha a criança super agitada, depois de você dar uma bronca, ele fica chato. Ele não consegue estudar, não consegue fazer nada, raciocinar, não consegue fazer tá por ele. Não consegue porque aquilo, a hiperdopamina, superdopamina, excesso de dopamina, faz com que a criança agita, não concentrar. É uma agitação. Outra parte, se não virou ácido glutamínico, neurotransmissor, virou glutamina. Glutamina faz a energia no muscular, só que você não faz como você está comendo, então você endurece o pescoço. Né? Nos Estados Unidos tinha, na época de 1970, tinha muito movimento a falar que é o síndrome de restaurante japonês, restaurante chinês. Quando você sai, você faz de crack, né? Porque endurece. Só de você comer é muito rápido, né? Ou você faz esporte, porque tudo aquilo é o extrato tirado da natureza. A gente não precisa tanto glutamato, tanto glutamina e tanto ácido glutamínico. Então você não precisa disso. Isso não é nutrição. Não precisa, não faz, só faz você agitar, faz você ficar chato, hiperatividade, perde atenção, perde concentração, né? Então a criança, todas as crianças têm da eliminidade disso. Ah, mas tudo tempero que eles fazem, tudo tempero tem. Não usa mais esse tempero, usa tempero caseiro, você mesmo faz tempero, não é? Faz uma cebolinha, a cebola, a salsa, a alho, você mesmo tempera, né? Não precisa usa essa pronto, porque isso não é a saúde, não é nutrição que você não precisa, né? O sexto, que vai começar a entrar essa farinha branca, né? O pessoal fala assim, mas você não é contra, eu não sou contra glúten, né? Mas farinha branca, eu estou falando farinha branca, não é farinha integral, né? Quem tem doença celíaca, então não pode nem a farinha branca, né? Farinha integral. Mas normal, a farinha branca, é tanto processar, ele quase tirou todos os nutrientes. Na casca de grão, né, na farinha, aquela farinha integral, ele tem muitas vitaminas como complexo B, né? Isso que essas B's reagem com umidade, reagem com outras substâncias, com calor, com frio. Então ele transforma, ele deterioriza muito rápido. Então para não fazer isso, ele tira toda a casca, fica mais branca ainda, processa para durar mais tempo, né? Para ficar mais bonito, mas já não tem tanto nutrição. Fora nessas genética modificada. Hoje tudo é transgênico. Essa transgênico não é... A pessoa fala, qual é o problema transgênico? Não é problema. Só que o objetivo de transgênico não é para aguentar a clima, né? Fora disso também tem. Esses últimos 50 anos, ele faz um trigo mais resistente. Não é mais aquele trigo grão duro na Europa, da Itália. Não é 50 anos atrás. Hoje, esses grãos... nessas trigos, é mais resistente a clima, ao frio, tem mais produção. Então eles testaram mais de 1000 tipos de trigos, escolheram fazer uma mudança genética para ter eles mais produtivo, né? Quer mais dinheiro, ele não quer mais nutrição, não quer que pensem em você que está comendo, ele quer que essa seja mais produtiva. E pior, essa transgênico, eles fizeram para a trigo aguentar 3 vezes de veneno. Ele fazia o trigo não morrer com excesso de veneno, mas mata a gente. Então, essas farinha branca talvez não faz tão mal para o glúten, mas para os venenos, porque a transgênico, essas trigo genética modificada, ele não é para ficar resistente, só mais produtivo, né? Ele resiste 3 vezes veneno, porque normalmente no transgênico o trigo morre com tanto veneno. Então, ele não, ele é resistente. Então, quem faz essa semente transgênica, Monsanto, vende mesmo veneno. Então não é só o transgênico que faz mal, não. Qual é a direção de mudança genética? Essa direção está errada, ok? Então, o sétimo é o leite e leite de derivados. Você tem que evitar, né? A pessoa fala, mas por quê? A crianças, a certa idade, ele tem a lactase ainda, de 6 anos ele tem. A lactase digere lactose. Mas tem sem lactose, é pior, porque você desnaturou a leite, colocou muito mais química para conseguir tirar a lactose. Essas são reações químicas, não tem mágica, né? Então pior, melhor não. O queijo, todos os leites derivados ainda tem caseína, ele é inflamatório. Essa proteína não é tão saudável para a gente pensar, principalmente no seu intestino, ele inflama, né? Igual o efeito do glúten, ele cria muco, né? Criar muco é uma sensação inflamatória. E além do mais, a leite, eles são 2 açúcares, polissacarídeos, a gente não tem mais
lactose. Lactose é formado pela glicose e galactose. Se você dividir ele, metade virou glicose, metade virou galactose. Então, no mínimo, ele tem 100% de glicose que você está tomando, né? Você vai diabético, você aumenta açúcar. Ah, não sinto doce. Ainda tem gente que toma leite, ainda colocou açúcar. São 2 vezes de açúcar, né? É muito pior do que você tomar um suco. O suco já está ruim de frutose, né? Imagina disso. Então, a carga glicêmica é muito, muito alta para você. Então, pessoas têm que entender que isso não é uma boa alimentação. Fora, pior ainda, né? Antigamente, leite produzia não sei quantos litros, 6 litros, uma vaga, 10 litros. Hoje, produz muito mais a quantidade de leite. Como que você faz vaga produzir muito leite? Você toma prolactina. Prolactina causa câncer, gente. Causa câncer de mama. Você não pode ter excesso de prolactina, né? Quando tem excesso de prolactina, você começa a ter câncer de mama. Então, dos causas, quando você faz a estatística, você vê, a China hoje está piorando. Antigamente a China não tinha leite, não toma leite, então a câncer de mama era muito baixo. Hoje está aumentando um pouco, mas compara com o Brasil, ainda é muito, muito baixo. Então, você pode acreditar que é porque não usa leite. Hoje está tomando. A pessoa começar vem a importação do Brasil, né, da Nova Zelândia, então começa a criar esses costumes. Depois a gente vai ver, tem que ver daqui para frente, estatística daqui a 20 anos, né? Bom, é o último, né? Não tem mais veneno que tem que falar mal o chocolate, né? Tem a dor, muita gente gosta de chocolate, né? Chocolate e morango. O que causa pedra do rim, né? Também quando você alimenta, quando você entra na sete de FDA, são 3 coisas mais altas: chocolate, morango e coentro. Tem o quê? Tem ácido oxálico, oxalic acid, né? Ácido oxálico cria pedras junto com cálcio. Então, cálcio oxalatado é a maior parte da pedra do rim, veio essa ácido oxalatado. Então, tem pessoas, acabei de atender um paciente online, ele fala, come muito chocolate, e eu tô com um monte de pedra. Além do pedra que você vê pelo ultrassom, ele tem muitas areias, tanto na bexiga, nos rins também. Essas areias já estão fazendo mal, só que não parece nada no exame, né? As areias são as pequenas partículas desses ácido cálcio oxalatado, juntaram pequena quantidade. O resto eles vão fazendo por cima, né? Como fazer areia semente. Depois de fazer o processo de chama cristalização, né? Essas substâncias vão fazendo aquele núcleo, usando aquela areia como um núcleo, né? O primeiro processo chama nuclearização, depois cristalização. Então, formar as cristais, formar as pedras. E essas pedras, com o tempo, quando mais você come, piora a situação. Então, é uma situação cumulativa. A pessoa fala, quanto tempo pode causar? 1 mês é suficiente. Você come bastante chocolate e começa a produzir pedras, né? Porque o chocolate já tem leite, tem cálcio, é inflamatório, né? Então já tem cálcio, tem ácido oxálico, já está pronto para fazer a pedra, né? Quando o intestino bom, normalmente a gente exclui desse ácido oxálico, não consegue formar pedras. Quando o seu intestino preso, aí piora. Quando tem pedra do rim, normalmente a gente trata com o intestino também, provavelmente o intestino também tem problema. Bom, muito obrigado por ter chegado aqui. Se você chegou aqui, se não está inscrito, não, né, inscreve, porque você vai receber mais meus vídeos. Dá um like e toca o sino para receber mais notificações. Se você dá um like, o Google acha que você gostou desse vídeo, vai indicar mais para você, sugerir mais meus vídeos parecidos com você. Quando eu já fiz minha parte, eu falei sozinho. Agora faça a sua parte, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com mais pessoas possível, e assim que a gente faz um mundo melhor. Quando mais pessoa tem saúde, terá mais pessoa feliz. Mais pessoa feliz e a Terra melhora, o mundo melhora, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.